Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como por ocasião da revolta, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me impuseram à prova e viram o meu poder por 40 anos. Eu me indignei contra aquela geração, porque andavam sempre extraviados em seu coração e não compreendiam absolutamente nada dos meus desígnios. Por isso, em minha ira, jurei que não haveriam de entrar no lugar de descanso que lhes prometera. Enquanto, se nos diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu no tempo da revolta. Contra quem esteve indignado o Senhor durante 40 anos? Não foi contra os revoltosos, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão estes rebeldes? Portanto, estamos vendo, foi por causa da sua descrença que não puderam entrar. Amigos e irmãos, paz e graça da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amigos, o povo de Deus que foram escravos no Egito, quando estiveram no Monte Sinai, no deserto do Monte Sinai, Deus ali falou com todos eles. Deus prometeu a eles, a esse povo, que eles não entrariam no seu descanso. Mas que descanso é esse? Esse povo, eles ouviram a voz de Deus. No entanto, foram rebeldes à voz do Senhor e não fizeram a vontade do Senhor. Esse mesmo dia em que se trata esta passagem é o dia em que o Senhor Deus estava dando a Moisés a sua lei, para que o povo andassem, fizessem a vontade de Deus. E mesmo ouvindo a voz do Senhor, o povo se rebelou contra Deus. Amigos e irmãos, vamos fazer a leitura de Hebreus capítulo 4. E aí nós vamos perceber qual é o descanso que o Senhor Deus Todo-Poderoso quer que nós entramos. Hebreus, capítulo 4. Enquanto, pois, subsiste a promessa de entrar no seu descanso, tenhamos cuidado em que ninguém de nós corra o risco de ser excluído. A boa nova nos foi trazida a nós, como foi a eles, mas a eles de nada aproveitou, porque caíram na descrença. Nós, porém, se tivermos fé, haveremos de entrar no descanso. Ele diz: eu jurei na minha ira, não entrarão no lugar do meu descanso. Ora, as obras de Deus estão concluídas desde a criação do mundo. Pois, em certa passagem, falou do sétimo dia o seguinte: e terminado o seu trabalho, descansou Deus no sétimo dia. Se, pois, ele repete, não entrarão no lugar do meu descanso, é sinal de que outros são chamados a entrar nele. E como aqueles a quem primeiro foi anunciada a promessa não entraram por não ter tido a fé, Deus, após muitos anos, por meio de Davi, estabelece um novo dia, um hoje, ao pronunciar as palavras mencionadas. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se Josué lhes houvesse dado repouso,
não teriam depois disso falado do outro dia. Por isso, resta um repouso sabático para o povo de Deus. E quem entrar nesse repouso descansará das suas obras, assim como descansou Deus das suas. Assim, apressemo-nos a entrar neste descanso para não cairmos por nossa vez na mesma incredulidade. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amigos e amados irmãos, o povo de Deus foi rebelde ao Senhor no deserto, quando o Senhor deu a lei a Moisés. Na lei está escrito os 10 mandamentos. E o dia de descanso, o descanso a qual o Senhor se refere, é o sábado. Meus amados irmãos, o Senhor criou um dia para que fosse observado. Um dia para que você e eu, nós soubéssemos que só o Senhor é Deus. Se você não guarda esse dia, ainda que você fale de Deus, você o não tem como o seu Deus. Hebreus capítulo 4, no versículo 1, diz assim: Enquanto, pois, subsiste a promessa de entrar no seu descanso, tenhamos cuidado em que ninguém de nós corra o risco de ser excluído. Amigo, ainda existe a promessa. A promessa de Deus ainda está de pé. Procure, meu amigo, descansar no dia do sábado. Não faça trabalho nenhum. Não abra a loja da sua empresa, do seu comércio. Não negocie, não compre, não venda. Essa é a vontade de Deus. O Senhor não estabeleceu o sábado para que você, meu amigo, compra ou venda ou negocie qualquer tipo de negócio nesse dia, mas é um dia a ser guardado a Deus, a adorar ao Senhor, o Criador que fez todas as coisas. É um dia para se passar em casa com a família, ouvindo a voz de Deus, lendo as Sagradas Escrituras. É um dia a se fazer o bem e não um dia a trabalhar, a negociar, meu amigo, como você faz de segunda a sexta. No versículo 2 está escrito: A boa nova nos foi trazida a nós, como foi a eles. Mas a eles de nada aproveitou, porque caíram na descrença. O povo de Deus no passado, meus amigos, fizeram exatamente o que os povos fazem hoje. Não creem no sábado. Eles dizem que o sábado não deve ser guardado porque foi para o tempo dos judeus, que foi abolido. Meus amados irmãos, o sábado foi estabelecido por Deus ainda na criação, como a gente vai ver mais à frente. Eles caíram na descrença. Muitas pessoas dizem hoje que a lei de Deus foi abolida, que o sábado foi abolido e que foi para os tempos dos judeus. E é por essa razão que muitos, meus amigos, vão ser excluídos também, por não crerem na palavra de Deus, por não serem obedientes ao mandamento do Senhor, que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sábado é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nada, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu escravo, nem o teu boi,
nem o teu animal, nem o estrangeiro que se encontra em tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que Deus não se cansa. E por que ele descansou? Para te dar o exemplo. Assim como Jesus Cristo se batizou, para te dar o exemplo. Amigos, Jesus Cristo, como diz as Sagradas Escrituras, ele morreu na sexta-feira, passou o sábado descansando e ressuscitou no domingo. Se eu estiver falando para alguém que é comerciante, não levante seus portões no dia do sábado se você crê e acredita em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você quer viver eternamente, meus amigos, obedeça às ordens de nosso Deus. Versículo 3. Nós, porém, se tivermos fé, haveremos de entrar no descanso. Ele diz: eu jurei na minha ira, não entrarão no lugar do meu descanso. Ora, as obras de Deus estão concluídas desde a criação do mundo. Pois em certa passagem falou do 7º dia o seguinte. Meus amigos, veja, no versículo 4, Deus vai falar do 7º dia. Versículo 4. Pois em certa passagem falou do 7º dia o seguinte. E terminado o seu trabalho, descansou Deus no 7º dia. Isso, meus amados irmãos, está em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 2. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 2, está escrito, meus amados irmãos, o seguinte: tendo Deus terminado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Amados irmãos, você tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta para trabalhar. No entanto, amigo, você está descansando no domingo, que não é o dia estabelecido por Deus, mas é o dia estabelecido pelo anticristo. É bom que você estude as Escrituras Sagradas. O domingo é um dia a ser guardado, estabelecido pelo anticristo. Você está guardando o domingo e está trabalhando na segunda, na sexta, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta e no sábado, que é o dia do Senhor nosso Deus, se é que você o considera como o seu Deus. Meus amigos, Tiago 2,10 diz que qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto é culpado de todos. Se você não mata, não rouba, não adultera, não levanta falso testemunho, mas enfim, mas está trabalhando no sábado, meus amados irmãos, você está transgredindo a lei do Senhor. O salário do pecado é a morte. A lei mostra o teu pecado. Nós não guardamos a lei para ser salvo. Nós guardamos a lei porque nós já fomos salvos. E quando você é salvo por Cristo, meu amigo, você se torna uma nova criatura e é salvo para a obediência. Prestai atenção, meu amado irmão. Ninguém vai ao céu se não for pela fé em Jesus Cristo primeiramente e por obedecer aos seus mandamentos, que essa é a vontade de Deus, que você obedeça-o. E uma pessoa na qual Deus não possa dominar, não vai ao céu, meu amado irmão. Versículo 5 diz assim: se, pois, ele repete, não entrarão no lugar do meu descanso, é sinal de que outros são chamados a entrar nele. E como aqueles a quem primeiro foi anunciada a promessa não entraram por não ter tido a fé, Deus, após muitos anos,
por meio de Davi, estabeleceu um novo dia, um hoje. Preste bem atenção, meus amigos, ao pronunciar as palavras mencionadas. Amados irmãos, no versículo 7, diz que, no versículo 6 e 7, diz que aquelas pessoas que foram chamadas a entrar no descanso do Senhor, eles não quiseram, não entraram naquele dia de descanso porque não tiveram fé. Como muita gente hoje não tem fé também no sábado do Senhor, pois dizem eles que o sábado não deve ser guardado. Esses, meus amados irmãos, são os desobedientes a Deus. Então o Senhor diz aqui, que no versículo 7, após muitos anos, por meio de Davi, ele estabelece um novo dia, um hoje. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte: você que está ouvindo essa pregação, a palavra de Deus, hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Meus amigos, o Senhor de Deus diz para você hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se o Espírito Santo hoje está tocando o teu coração, você está meditando na palavra, no dia a ser guardado, no sábado, o Espírito Santo está falando ao teu coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Mas procurai, meu amigo, fazer a vontade de Deus. Entre no descanso do Senhor, que é o dia de sábado, como nós vamos ver mais à frente ainda também. Versículo 8. Se Josué lhes houvesse dado repouso, não teriam depois disso falado de um outro dia. Por isso, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Meus amigos, o que é um dia sabático? Não é o dia de sábado? Por isso, versículo 9, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Você se considera o povo de Deus? Você que está ouvindo e vendo a leitura de hoje de Hebreus capítulo 4, você se considera uma pessoa que está em meio ao povo de Deus? Você se considera a igreja de Cristo? Ainda resta um dia sabático, e o Senhor disse que ainda subsiste a promessa. Entre nele, nesse dia, para que você também não seja excluído e morto, como foi aquele povo que foi excluído e todos morreram no deserto, porque o Senhor Deus jurou por si mesmo que nenhum daqueles povos entrariam no seu descanso. Hoje, você está sendo chamado a entrar no descanso do Senhor, o dia de sábado. Não faça obra nenhuma nesse dia, meu amigo e minha amiga, irmão e irmã. Se vocês se consideram salvos por Jesus Cristo, se vocês querem um dia subir aos céus, reinar por 1000 anos com Cristo e depois viver eternamente na Nova Jerusalém, na cidade santa do Senhor, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como fizeram aqueles rebeldes e não entraram no descanso do Senhor que Ele estabeleceu desde a criação do mundo, quando Ele disse: e quando terminou Deus toda a sua obra, descansou no 7º dia. Meus amigos, e quem entrar nesse repouso descansará das suas obras, assim como Deus descansou das suas, diz no versículo 10. Assim, apressemo-nos a entrar neste descanso, para não cairmos por nossa vez na mesma incredulidade. Amigos e amados irmãos, as palavras de Deus, elas são muito claras.
Mas como o Senhor Jesus diz, pregai o Evangelho. Se você não consegue compreender isso aqui, meu amado irmão, eu não sei o que acontece com você. Mas se você está compreendendo qual é o chamado do Senhor Deus, meu amigo, é bom que você tome hoje a decisão de entrar no descanso do Senhor. No 11º versículo, assim, apressemo-nos a entrar nesse descanso para não cairmos por nossa vez na mesma incredulidade, como aquele povo não acreditou e todos morreram no deserto. Não tendo o Senhor Deus maior do que ele por quem jurar, jurou por si mesmo que eles não entrariam no seu descanso. Esse juramento, meus amigos e amados irmãos, vale também para nós. E é por essa razão que o Espírito diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Você crê em Jesus Cristo? Você acredita que há só um Deus? Que Ele é vingador? Que Ele é justo? Que Ele é um Deus misericordioso, amoroso, mas que também é um Deus que castiga? Meus amigos, Deus, Ele é justo. E aquele que não quiser acompanhá-lo, será destruído. Deus não é só um Deus de amor, como muitos creem em sua cabeça, como muitos criam em sua mente. Um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Antes disso, meu amado irmão, Ele é justo. Deus faz justiça. Lembram da cidade de Sodoma e Gomorra nas passagens, nas Escrituras Sagradas? Deus destruiu. Quantas crianças haviam ali? Quantas pessoas haviam ali? Por que Ele destruiu? Porque não quiseram andar segundo a sua vontade. No dilúvio, quantas pessoas morreram ali? E por que morreram? Porque não acreditaram em Deus. Se você não guarda o sábado do Senhor e não descansa nesse dia, você poderá também ser excluído por sua falta de fé em Deus, porque você não quer obedecer à lei do Senhor. Entenda, meus amados irmãos, vou lhes dizer mais uma vez: você não guarda para ser salvo, porque ninguém é salvo pelas obras. Mas quando você é salvo por Jesus Cristo, você é salvo para a obediência. E dessa forma, qual é a vontade de Deus? Que você obedeça aos seus mandamentos, pelos quais você e sua casa serão salvos. Meus amigos, no 12º o Senhor diz: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura, 13º, lhe é invisível. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amigos e amados irmãos, o que eu posso tirar desse versículo 12º e do 13º, meus amados irmãos, é que você e eu não podemos apenas falar de Deus, apenas professar que Ele é o nosso Deus. O Senhor Deus diz assim: quando eu voltar a esta terra, por um acaso, eu encontrarei fé? Meu amigo, a fé, como diz Tiago, é mediante as obras. Assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem as obras é morta. Abraão também foi justificado pelas obras quando oferecendo seu filho Isaque a Deus, mostrou-lhes a fé.
que Deus era poderoso até para o ressuscitar. Então foi também por meio de obras. Então preste bem atenção. Você acha que só falar de Deus, acha que só ler a Bíblia você está salvo e não fazendo as vontades de Deus? Meu amigo, você tem que fazer a vontade de Deus, meu amigo e minha amiga e irmã. Se você não faz a vontade do seu Criador, você não merece a vida eterna. E qual é a vontade de Deus para você? Por essa razão, o Senhor diz, olha, eu conheço você. Eu sei sondar o seu coração. Eu sei qual é a vontade do seu coração. Eu sou mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Eu divido medulas e juntas. Eu sei discernir os pensamentos. E o que Deus olha para você? O que Deus olha em você? Não é a vontade do seu coração? Se você tem a vontade de servir o Deus Todo-Poderoso no seu coração, meu irmão, sirva. Se você tem vontade de guardar o dia do sábado, de cumprir os mandamentos do Senhor, cumpra, porque não adianta só falar. É por essa razão que Deus diz, eu te conheço. Deus busca aqueles que querem ouvir a sua palavra e que quer observar os seus mandamentos e fazer as suas vontades. Os rebeldes, os ímpios, como foram destruídos no passado, vão ser destruídos também no futuro, meu amigo. Você pode estar entre eles. Procure hoje fazer a vontade do seu Deus. É essa a razão também, meus amados irmãos, pela qual ele diz: a palavra de Deus é eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ele te conhece. Não adianta você só falar e não fazer a vontade daquele que é poderoso para te salvar ou te condenar. E se você não fizer a vontade de Deus, você poderá sim ser condenado à morte. Se você fechar seu comércio no dia de sábado, meus amados irmãos, talvez aquilo que você teria de vender, negociar no dia de sábado, talvez você negociaria 2 vezes mais no decorrer da semana. Você acha que se você fechar o seu comércio, deixar de fazer o seu negócio, de ganhar o seu dinheiro, de negociar no dia de sábado, você acha que por isso você vai passar fome, sede ou necessidade? Isso poderá sim acontecer num futuro bem próximo. Porque a grande tribulação está vindo. Se você não guarda o dia sabático, o sábado do Senhor, você não tem o selo de Deus. E futuramente você vai adquirir a marca da besta. E adquirindo a marca da besta, você irá, meu irmão, ser participante da ira do Senhor, da cólera do Senhor, da santa ira do Senhor. As pragas lhe atingirão. Isso é uma verdade. Se você está ouvindo hoje a palavra do Senhor, o Senhor diz assim: hoje, se ouvirem a minha voz, não endureçais os vossos corações. Ou seja, meu amigo, não endureça o seu coração, mas dê ouvidos à palavra de Deus e procure fazer a vontade do Deus vivo, que é que você entre no dia de descanso, no sábado. Hoje é um dia estabelecido por Deus para que você não faça nada, apenas o adore. Deus quer ser adorado, meu amigo. Deus quer ser adorado. Ele merece sua adoração, porque ele te livrou das garras de Satanás e da morte e do inferno. Se você se considera salvo, você é salvo para a obediência a Deus. Para terminar, meu amigo e amado irmão e irmã, lembre-se, 14º, temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus,
Jesus, Filho de Deus. Conservemos firme a nossa fé, porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Jesus sabe dos seus sofrimentos, meu amigo. Jesus sabe das suas necessidades. Jesus foi obediente a Deus. Ele passou pelas mesmas coisas que você hoje passa, mas ele não pecou. Ele obedeceu ao seu Deus em tudo. Por isso foi constituído rei, para reinar sobre todos. Jesus, ele não veio abolir a lei, como muitos dizem que o fim da lei é Cristo. Meu amigo, não é a finalidade, não é que acabou, mas é que a finalidade da lei é Cristo. Cristo não veio abolir, está escrito em Mateus, capítulo 5. Cristo veio cumprir para dar o exemplo de que a lei de Deus pode ser guardada sim. Ele veio como homem. O Senhor Deus se fez homem para mostrar a todos os homens que a lei pode ser guardada sim, observada sim. Mas nós, você e eu, é que não queremos, porque não queremos se desfazer da nossa vida medíocre para fazer a vontade de Deus. Jesus te deu exemplo. Deus deu o exemplo do descanso. E mesmo assim, você não quer entrar no descanso do Senhor. Saiba, meu amigo, que se você não entrar nesse descanso, você será excluído do povo de Deus, diz as Sagradas Escrituras. Versículo 16. Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. O auxílio oportuno, meu amigo, além de Jesus Cristo, da graça que Deus te deu e deu a mim também, é o tempo oportuno de você entrar no descanso do Senhor, no dia sabático, o dia em que Deus estabeleceu como um dia santo. Preste bem atenção na palavra. Deus o estabeleceu como um dia santo, e você, trabalhando, fazendo seus negócios, lucrando nesse dia, você está profanando o dia santo do Senhor teu Deus. Mais uma vez eu digo, se você o considera como o seu Deus, meu amado irmão, hoje, se você estiver ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Caia em si. Baixe seus portões. Feche o seu mercado. Volte-se para casa, para a sua família. Vá orar a Deus. Vá pedir perdão por essa transgressão. Faça a vontade de Deus para que você possa, meu amado irmão, entrar no descanso agora e no descanso futuramente, que é no Jardim do Éden, onde você não terá que trabalhar debaixo desse sol, onde você terá uma vida plena, sem choro, sem tristeza, sem dor, sem amarguras no coração, onde você estará na presença do próprio Senhor. Você não deseja esse dia para você? Você não quer presenciar esta bênção? Se esse é o seu desejo, meu amigo e minha amiga, amada irmã, a vontade de Deus é que você e eu, que nós o obedeçamos, para que nós possamos um dia entrar na Nova Jerusalém, na cidade santa de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima leitura, se o Deus Todo-Poderoso nos permitir.